Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, informar da impossibilidade do nosso diretor-geral, Rafael Lucchesi, estar aqui nessa conferência. Ele teve um evento em São Paulo hoje e, infelizmente, não pôde estar aqui como era o seu desejo. Segundo, agradecer muito à OIT a gentileza do convite ao Senai. Isso é uma honra, né, e assim nós encaramos, né, ter essa oportunidade de falar um pouco da experiência dessa instituição que tem 71 anos. Mostrar um pouco para todos os conferencistas aqui de várias partes do mundo essa experiência que julgamos exitosa da nossa atuação aqui no Brasil. Foi pedido que a gente mostrasse um pouco a experiência do Senai na educação profissional, como é que ele se estrutura e como é que ele opera aqui no Brasil. Eu vou mostrar assim rapidamente um pouco do cenário da competitividade do país, a importância que a educação tem nisso, e aí focar o papel relevante que a educação profissional precisa desempenhar no país. E aí, então, a gente termina essa apresentação mostrando um pouco a atuação do Senai e a experiência que ele tem, como eu falei, nesses 71 anos. Eu vou precisar aqui desse apoio, né? Esse indicador aí é o Índice Global de Competitividade do Fórum Econômico Mundial, que foi recém-divulgado. E nós observamos que o Brasil ficou aí na posição 56, né, caindo um pouco em relação ao último levantamento, onde ele estava na 48ª posição. Isso está fortemente influenciado pelo componente educação. Infelizmente, no Brasil, nós temos hoje ainda um nível de qualidade na educação que não é o desejado. Isso está refletido no resultado do PISA, que é um indicador internacionalmente reconhecido. Nós avançamos muito na ampliação da oferta, temos quase que a universalidade da oferta das matrículas, mas ainda precisamos melhorar muito na questão ligada à qualidade da educação. A Confederação Nacional da Indústria, que administra o Senai, propôs recentemente para o debate da sociedade brasileira um mapa estratégico da indústria. Esse mapa estratégico visa aumentar a competitividade de forma sustentável da indústria brasileira. E, como tal, para atingir o objetivo tão expressivo, uma série de fatores precisam ser trabalhados. Mas, se nós olharmos aqui na base desse mapa estratégico, o que está destacado é a questão da educação. A educação é o alicerce sobre o qual é possível pensarmos um Brasil mais competitivo, uma indústria brasileira mais competitiva. E essa importância que está sendo dada à educação está refletida também numa recente pesquisa que a Confederação Nacional da Indústria fez com empresários no Brasil inteiro, em que eles listavam os principais fatores de competitividade. E, pela primeira vez, a educação pontuou esse levantamento. E olhe que isso está sendo pontuado quando temos temas assim tão próximos à atividade empresarial, como tributação, como infraestrutura, e mesmo assim, né, há uma percepção clara das empresas brasileiras de que a educação, de fato, é o pilar principal na melhoria da competitividade do país. Uma outra pesquisa interessante, feita pela McKinsey, procurou auferir a percepção dos diversos públicos interessados aí na questão educacional no país. E a questão é, os jovens saem das nossas escolas preparados para o mundo do trabalho? Segundo a visão dos jovens, isso ficou dividido. Metade acha que sim, metade que não. As instituições de ensino, 2/3 acham que estão preparados. E os empregadores, né, dizem que não, só 1/3 acha que está preparado. Então, há uma clara disfunção na percepção desses atores em relação à percepção da qualidade da nossa educação.
Aqui no Brasil há também uma grande tendência de se enxergar o mercado de trabalho apenas pelo viés do ensino superior. A nossa juventude é muito levada a buscar um caminho único, que é o caminho da universidade. E o que a gente observa é que apenas 8% das funções do mercado de trabalho são de nível superior. Nós temos 60% na área administrativa, comercial, 30% na área de operação das fábricas, dos negócios. Quer dizer, existe uma enorme possibilidade de novos rumos para a juventude brasileira. Esse gráfico mostra aqui também como, comparativamente entre Brasil, OCDE e o Grupo dos 20, a quantidade da nossa população que atingiu o ensino médio e a educação superior, mostrando também o grande caminho que temos pela frente em relação à universalização da educação. Bom, esse macro cenário da importância da educação levou a CNI e as federações de indústria muito a colocar a seguinte questão: o Brasil precisa de um modelo de educação que favoreça o desenvolvimento econômico e social. E esse modelo educacional, ele passa efetivamente em criar novos caminhos para a juventude brasileira. E esse caminho passa, né, pela educação profissional. A gente vê aqui que 15% dos jovens de 18 a 24 anos chegam ao ensino superior. Portanto, nós temos aqui no Brasil cerca de 18 milhões de jovens que precisam encontrar outros caminhos. E como a gente tem falado, o caminho é o caminho da educação profissional. Os países ricos mostram que há uma incidência muito maior de jovens que cursam a educação formal paralelamente à educação profissional. A média é em torno de 50%. Aqui no Brasil, nosso indicador aponta para alguma coisa em torno de 7%, o que mostra a enorme defasagem que temos. Uma recente pesquisa feita pelo Senai, nós observamos uma enorme valorização do profissional de nível técnico hoje no mercado de trabalho. A remuneração inicial de um técnico no Brasil hoje, em muitas situações, é maior do que o egresso do ensino superior, porque essa é uma demanda real do setor produtivo. Nós temos profissões em que a pessoa começa com salário inicial da ordem de R$2.000, podendo chegar aí a R$6.000 em 5 anos, criando efetivamente, né, uma condição de melhora da sua vida, de inserção produtiva, né, pela educação, que é, em última instância, o grande objetivo de tudo isso. E para oferecer alternativas a essa juventude, o Brasil construiu, né, institucionalizou algumas soluções bem interessantes, que são instituições que estão agrupadas nos que nós chamamos aqui de Sistema S, que são o Senai, voltada para a atividade industrial, que tem como grande foco formar pessoas para a indústria brasileira. Nós temos o Senac, que tem um foco para a área do comércio, o Senat para a área de transporte e o Senar para a área agrícola. Todas essas instituições, então, têm um foco na educação profissional e cada um procurando atender o seu setor especificamente. E temos no país também outros atores importantes nessa área, como os institutos federais ligados ao governo federal, escolas estaduais, né? E essa infraestrutura está à disposição desses jovens para que eles possam efetivamente encontrar um novo caminho. A experiência do Sistema S é uma experiência extremamente interessante. Primeiro, porque são administrados pelo setor empregador. Então, o nível de orientação dessas escolas ao mercado de trabalho, às necessidades
das indústrias, das empresas, é muito grande, porque a própria empresa está na administração e na gestão, né, desta rede de escolas. Especificamente em relação ao Senai, nós fazemos parte do Sistema Indústria. O que é o Sistema Indústria? O Sistema Indústria é composto a nível nacional pela Confederação Nacional da Indústria, que tem o SESI Nacional, o SENAI Nacional e o IEL Nacional, e em cada estado da federação nós temos a Federação das Indústrias do Estado e também o SESI, o SENAI e o IEL estadual. Este grande conjunto de atores formam o que nós chamamos de Sistema Indústria. E ele representa, então, a atividade industrial do país, tem ações de representação, de defesa de interesse e assume também a gestão, como eu falei, da rede de escolas do Senai. E qual é a missão do Senai? A missão principal é promover a educação profissional e tecnológica e a inovação e transferências de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira. Então, o Senai tem como missão educação profissional, tanto no nível básico, no nível técnico e no nível tecnológico, e também a prestação de serviço de apoio à indústria brasileira. Serviços tecnológicos e serviços ligados à inovação, ao desenvolvimento da inovação. Em 2012, nós fizemos cerca de 3 milhões de matrículas no país. Esse é um número significativo. Desses 3 milhões, cerca de 80% estão empregados depois de um ano do curso. Nós fizemos isso numa rede de 817 escolas e atendemos cerca de 2.700 municípios no país. Nós temos matrícula em torno de 2.700. Isso representa a metade dos municípios brasileiros. Isso mostra a capilaridade. Em muitos deles não temos escolas, mas fazemos atendimento in company, fazemos atendimento móvel, fazemos parcerias. Isso mostra o extremo vigor e capilaridade da instituição. Temos cerca de 200 laboratórios acreditados para a prestação de serviços, atendemos aí 21 mil empresas na parte de tecnologia em 2012. Estamos presentes em todo o território nacional, em todas as regiões, com escolas e centros tecnológicos. A nossa meta e o nosso grande desafio é chegarmos em 2014 a 4 milhões de matrículas, buscando oferecer mais oportunidades à juventude brasileira e também levando, né, soluções aderentes às necessidades da indústria, aonde que ela esteja. Para atingirmos esse desafio, nós estamos num grande projeto de expansão. Estamos implantando 53 novas escolas no país, 81 novas unidades móveis, 23 institutos Senai de inovação, 63 institutos Senai de tecnologia. Esse programa de ampliação da nossa rede fixa e móvel, nós chamamos de Programa Senai de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira, e tem sido apoiado pelo BNDES, que está nos emprestando um valor significativo da ordem de 1,5 bilhão de reais para financiar essa expansão. Mas o mais importante de tudo são as metodologias e o conhecimento que a instituição vem desenvolvendo e vem construindo e disseminando ao longo desses seus 71 anos. Na área educacional,
nós temos uma metodologia Senai de educação profissional que está assentada em três grandes vertentes. O primeiro é uma definição clara do perfil profissional que aquela ocupação demanda. Qual deve ser o perfil de competências que aquela pessoa precisa ter para ter um bom reconhecimento no mercado de trabalho naquela área. A partir desse perfil, como se faz isso, como se transforma isso num desenho curricular, num curso que efetivamente desenvolva essas competências. E, no final, quais são as práticas pedagógicas que devem ser desenvolvidas no sentido de fazer com que esses jovens possam adquirir todo este conhecimento. A união desses três pilares aí é o que nós chamamos da metodologia Senai de educação profissional. A primeira parte, a definição do perfil, é uma coisa muito interessante, porque nós fazemos isso em comitês, que nós chamamos de comitês técnicos setoriais, em que há ali, na verdade, um encontro do mundo do trabalho com o mundo da educação. A gente convida empresas, sindicatos, representantes de instituições, da academia que tem a ver com aquela profissão, com aquela área, para juntos nós debatermos qual deve ser o perfil de competências que a pessoa deve receber ao fazer aquele curso. E, sob o ponto de vista quantitativo, nós temos uma metodologia muito interessante de mapeamento da demanda em todas as micro-regiões do país. A gente olha como é que se comportou o emprego a partir de dados oficiais do Ministério do Trabalho, do CAGED, isso por profissão, e depois nós fazemos uma projeção de como deve ser o crescimento nos próximos 4 anos. De sorte que a gente tem um material muito bem elaborado, uma base sobre a qual a gente pode planejar a oferta do Senai num nível de aderência e de adequação muito grande às necessidades do setor produtivo industrial. Nós estamos fazendo também um esforço enorme de padronização. Uma vez que temos definido quais são esses perfis nacionais, nós estamos agora elaborando material didático nacional, de sorte que um curso técnico oferecido no sul do país e lá no Amazonas tenha o mesmo conteúdo, o mesmo material didático, o mesmo conteúdo na internet, os mesmos laboratórios, o mesmo kit didático, né, o mesmo simulador para ajudar o aluno. Quer dizer, esse é um esforço enorme de garantir uma qualidade uniforme em todo o país na atuação do Senai. Quais são as modalidades de cursos que nós oferecemos, todas elas dentro do viés da educação profissional? Desde a iniciação profissional, que são cursos em que você começa a ensinar alguém que nunca trabalhou uma profissão. Aprendizagem industrial, isso aqui é bem interessante para o foco desse congresso. A aprendizagem industrial são para jovens de 14 até 24 anos, que buscam no Senai um curso em que ele faz toda a sua formação teórica no Senai e complementa essa formação enquanto aprendiz no ambiente de trabalho dentro da indústria. Cursos de qualificação profissional que tem um mínimo de 160 horas até 500 horas. E cursos técnicos. Esses cursos técnicos têm uma duração maior, mas são mais regulamentados e a gente vem crescendo muito nessa área. E temos uma atuação também na educação superior, tecnológica, pelo viés da educação profissional. O Senai sempre participa, representando o Brasil, juntamente com o Senac, da World Skills, que é uma competição mundial da educação profissional. E na última, realizada esse ano, lá em Leipzig, nós ficamos em 5º lugar, com 41 competidores, chegamos a 12 medalhas. Então, isso mostra muito o esforço do Senai.
em que nós temos uma educação básica que está na posição lá 53ª no mundo, e a gente consegue, na educação profissional, levar o país a nível de excelência. Eu estou aqui com o tempo já um pouco apertado, eu queria só fechar aqui falando um pouco, né, sobre mais o tema do evento, que são como é que isso tudo contribui, como é que o Senai participa na agenda importante liderada pela OIT, que é a agenda do trabalho decente, né? Isso se dá muito pela atuação na qualificação profissional, na oferta de educação para os jovens, né? Nós temos aí vários programas. No âmbito do Pronatec, em 2013, nós oferecemos 65 mil matrículas para jovens e adolescentes menores de 18 anos. Nós oferecemos 4 mil vagas para atender a jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, tanto em regime aberto, semiaberto e fechado. Nós ampliamos bastante aquele programa de aprendizagem industrial para jovens, né? E temos um programa muito forte que nós chamamos de Senai de Ações Inclusivas, voltados para públicos, pessoas com deficiência, ações de gênero, de etnia, de apoio a idosos, né, de pessoas com deficiência em fase de reabilitação. Isso é feito sempre a partir de um envolvimento do Senai com os atores locais, procurando desenvolver soluções que venham a oferecer boas oportunidades para os jovens brasileiros. Essa é a nossa experiência. Eu espero ter representado bem aqui o Lucchesi, certamente não com o brilhantismo que ele tem, mas falar um pouco para vocês aí da experiência do Senai, que nos orgulhamos muito. Muito obrigado.